No ar, Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, queridos ouvintes, nossos espectadores. Como é bom estar com você novamente. Eu, você e Joana de Ângeles, para juntos entrarmos em plenitude. Hoje nós estamos com uma convidada querida, uma convidada especial, mas antes, pegue o seu bloquinho e anote na sua agenda, assim, carinhosamente, para você não perder, não ficar fora, porque depois você vai chorar muito do que vai perder. Olha só, o nosso 9º congresso vai acontecer no dia 5 de agosto, das 9 da manhã às 19 horas. Anotou? Esse ano vai acontecer em horário diferente. Não vai ser somente no período da tarde até a noite. Vai ser a partir das 9 horas da manhã. Então, não perca tempo, ok? Adquira sua credencial, porque rapidinho terminam. E não adianta pensar, são 3.500 credenciais. Pois é, 3.500 e um monte de gente fica sem, porque perde tempo. É isso aí. Esse ano nós temos um tema muito gostoso, assim, e providencial para o momento do que está acontecendo e, assim, muito gradual e aos olhos nus a gente está podendo ver, sentir, vivenciar e o mais, buscar entender o que está acontecendo. Nós vamos falar da transição planetária, juntos construindo o futuro. Nós estamos vivendo realmente uma grande transição planetária, porque é a transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas o que está acontecendo é essa movimentação dessa transição que mexe com a gente interiormente. Quando a gente diz transição planetária, as pessoas em geral pensam, a movimentação dos planetas, é isso, aquilo, quer dizer, o negócio é lá fora que não tem nada a ver comigo. Engano seu. Essa movimentação começa aqui dentro. É de dentro para fora. Então, ela acontece no plano físico e no plano espiritual. E há uma aproximação muito grande das legiões de espíritos que vivem em zonas densas, escuras, sofredoras e que se aproximam de todos nós, porque eles vêm todos a esse nosso mundo presente, a nos envolver, a nos desviar, enfim, a trazer um pouquinho mais de perturbação do que já temos, não é? E o que acontece? A gente percebe que a ambiência do planeta, não estou falando só do nosso país, Brasil, eu estou falando do nosso planeta, está modificada. Nós percebemos que a situação socioeconômica, a situação emocional das pessoas em todos os países está tendo uma mudança muito grande. As pessoas, no nosso dia a dia, a gente percebe que está colocando para fora uma outra face interior, a face da agressividade. A gente percebe que as pessoas se tornam menos dóceis, menos gentis, menos delicadas e
qualquer coisa que se pergunta, que se conversa com pessoas tanto íntimas, familiares, amigos, pessoas até estranhas, as respostas são mais grosseiras, mais ásperas. As pessoas não têm paciência de responder, muito menos paciência e interesse em se relacionar. Então, se relacionam através de uma telinha. Porque esse relacionamento tem barreira. Então, eu ouço, eu vejo o que eu quero e o que eu não quero, eu deleto. Eu tenho visão seletiva, ouvido seletivo. Então, tudo vai se modificando. Você vai a uma loja fazer compras e você percebe que o atendente não te dá atenção. Você olha, ninguém te dá atenção, você é ignorado. Se você faz uma pergunta, ele te responde muito mal, de atravessado, e te larga falando sozinho. E aí você fica chateado e fala o quê? Ai, não vou mais olhar nada aqui porque ninguém me atende, vou embora. E é isso que tem acontecido. Então, tudo isso vem mexer com o nosso íntimo. As nossas emoções estão completamente alteradas. E muito mais coisas que você vai começar a observar. Nesse nosso congresso, nós vamos aprender a aproveitar as oportunidades, a observar, a ter uma sensibilidade maior em perceber todas as oportunidades que são colocadas em nossos caminhos e muitas vezes perdemos porque não observamos, porque simplesmente só nos preocupamos em olhar para o nosso próprio umbigo e nos queixarmos da vida, né? Colocarmos sempre a responsabilidade sobre os ombros dos outros, nunca no nosso. Então é isso aí. Esse ano nós vamos ter conosco, como sempre, todos os anos, o nosso amigo querido do coração, cofundador da nossa casa, presidente de honra, Divaldo Franco, sempre conosco. Teremos André Trigueiro, Rossandro Klinge, Cristiane Niero, representante da nossa casa, e outras surpresas e palestrantes aí pela frente. Aguarde pelas surpresas, porque você não perde por esperar. Nossas credenciais estão à venda no nosso site www.sejabarra.org, diretamente na Secretaria do Seja Barra, Avenida Gilberto Amado 311, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e na livraria Joana de Ângeles, ali no Catete, Rio de Janeiro. Então, aproveite e adquira rapidinho, porque você pode perder e ficar sem, ok? E agora nós vamos à nossa convidada querida, a nossa convidada especial, primeira vez no nosso programa Plenitude, e que vem falar de uma conversa bem assim, mexe o coração, mexe a alma, remexe na tua vida, nas suas emoções, nos seus pensamentos, chama você à reflexão. E o que você faz com tudo isso? Mergulho interior ou busca refletir e modificar? Vamos ver? Nós estamos aqui com uma convidada querida especial, que é a Lígia Barbieri, escritora que vem falar sobre o lançamento do seu livro Após a Chuva, ok? Lígia, seja bem-vinda ao Plenitude, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente e que dê as boas-vindas a todos aqueles que te acolhem e que estão esperando para te ouvir. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, uma emoção nesse lugar tão maravilhoso, uma psicosfera tão aconchegante, tão acolhedora, né? Tomara que eu consiga falar coisas que possam chegar ao coração dos nossos telespectadores, que possam ajudá-los nesse caminho tão difícil que a gente está passando agora, como você estava
comentando. Exatamente. Agora, uma fofoquinha, uma pergunta que não quer calar. Eu pensei que você fosse mineira e você falou que é carioca. Nasci aqui mesmo, na Casa de Saúde de São José, mas tem 23 anos que eu fui morar em Caxambu, no sul de Minas Gerais. Puxa vida, que gostoso, adoro Minas, sou apaixonada por Minas. Mas você está retornando por aqui, né? Vamos ver. Ah. A espiritualidade sabe os caminhos, né? Tudo a seu tempo. Como foi que esse livro chegou? Após a chuva. O que é que aconteceu? Olha, de uma maneira geral, todos os meus livros eles são baseados em situações que acontecem no nosso cotidiano e que afetam várias pessoas. E sempre acaba esbarrando de alguma forma nas coisas que acontecem comigo, né? Eu me separei há 2 anos e meio e a partir desse momento que eu me separei, você começa a descobrir uma outra realidade, como se fosse um outro mundo, né? Porque a mulher separada, ainda mesmo com toda a modernidade que a gente vive, você vai nos lugares e você vai ter que trocar de amigos. Não são mais os mesmos círculos de amigos, os casais, tudo é novidade, tudo é diferente. E nesse novo mundo que eu encontrei uma outra, uma realidade que eu nunca tinha me dado conta, que é a realidade que fala dos sedutores e das mulheres, chamadas mulheres que amam demais. Né? Que, na verdade, é um título que ninguém gosta de se apegar a ele, mas que eu cheguei à conclusão, fazendo a pesquisa para esse livro, que todas nós carregamos um pouco desse padrão de mulheres que foram criadas para amar demais, né? Para amar, se entregar e pensar o tempo inteiro no outro, né? É uma coisa delicada, né? Porque quando a gente vai ver a situação dessas pessoas, né? Que é a nossa, até porque como vivemos ainda, né, num planeta de provas e expiações, né? Nesse momento de transição, eu costumo dizer assim, ninguém teve uma infância perfeita, porque estamos todos ainda nesse momento, nessa dificuldade de relacionamento. Então, todos trazemos sequelas, né? Às vezes até de outras vidas. E o que acontece? A típica mulher que ama demais, né, segundo a definição, ela é alguém que teve uma infância muito sofrida, às vezes foi abusada em vários níveis, tanto emocionalmente, às vezes até níveis mais profundos. E o que acontece com essa pessoa? Ela distorce a sua capacidade, a sua sensibilidade de colocar limite, de dizer isso não pode. Porque, por exemplo, quando você é desrespeitado pelos seus pais, né? Como é que você vai amar os seus pais e continuar respeitando? Então, você cria um mecanismo na sua cabeça de fazer de conta que aquilo não aconteceu. E de tanto ser obrigada a agir dessa maneira, você cresce e aí você desenvolve um nível de tolerância que é acima do usual, acima do que deveria ser. Então, você passa a suportar, não, isso vai passar, e você começa a fantasiar que aquilo é alguma coisa da sua cabeça. E isso, às vezes, acaba chegando a extremos, né, de mulheres que apanham dos maridos, que passam uma vida horrível, torturadas por uma situação, porque elas se acostumaram que elas têm que aguentar. Né? O padrão que lhes foi passado é que elas têm que aguentar. E ninguém tem que aguentar. Já é o tempo, né, da regeneração e da gente compreender que nós estamos aqui evoluindo, que se algo não está bom para nós temos o direito de mudar, de agir de forma diferente, de buscar novos comportamentos, novas companhias, né? Sim. Sempre em nome do nosso crescimento espiritual. Com certeza. E nessa trajetória, nessa linha que você vem traçando, a pessoa, ela esquece de si, se torna submissa, ela faz qualquer coisa por essa dependência aí do outro, né? Porque ela vai se anulando. Na verdade, para o outro estar próxima. Ele é uma continuação daqueles pais. Então, inconscientemente, a gente vai escolher pessoas que representam aquele pai, aquela mãe, que nos fizeram sofrer. Né? E a gente tem a ilusão
de que você, já que você não conseguiu modificar o seu pai e a sua mãe, você dando todo o seu amor, você fazendo de tudo, você vai conseguir modificar aquela pessoa. Mas é um comportamento tão doentio quanto, porque a pessoa abre mão da sua própria vontade, da sua própria individualidade, e por insegurança, elas acabam também se tornando extremamente controladoras, porque o controle é a maneira que tem de você manter as coisas do jeito que estão, porque no fundo existe um grande medo. E se mudar? E se eu ficar sozinha? E se eu vier a sofrer mais ainda em função de tudo isso? Então, a mulher se torna excessivamente controladora, como se codependente mesmo, né, daquela situação que ela vai mantendo. E devido ao medo e a insegurança, né? Isso. E neste contexto é que entram em cena também outra personalidade muito doentia da nossa sociedade, que são os sedutores. Porque eles vão direto àquele cliente ávido por aquela ilusão que eles têm a oferecer. E alimenta mais ainda isso. Né? É uma outra doença também. Então, o que a gente vê, né, como você falou, né, nesse momento de regeneração, é como se tivesse emergindo tudo. E nós estamos falando sobre isso, porque quantos anos se passou sem falar, né? Quantas mulheres escondidas se maquiando para disfarçar que apanharam, não toca nesse Até assunto. Hoje, tá? Vamos, Muito. sim. Hoje a gente está aqui agora conversando no programa, né? Temos livros falando sobre esse assunto. Já existe um caminho, mas durante muitos anos esse caminho simplesmente inexistia. Era um acordo tácito da sociedade não comentar sobre isso, né? Com certeza. Tanto que em alguns atendimentos, algumas situações, ainda super recentemente, eu tive pessoas, mulheres que, conversando com elas, devido à situação grave que vem passando, exatamente, até por ser agredida, né, pelo companheiro, pelo marido, e ouvir o tempo inteiro agressões pelos berros e tantas outras situações, a gente buscando mostrar como se defender, como se colocar numa posição que ela tenha uma segurança, né, que ela saiba se posicionar e vá deixando de se castrar, de se violentar exatamente por essa situação. A gente até indicou o livro, né? E a primeira pergunta foi a seguinte: mas e se ele descobrir esse livro, ele ler, pegar o livro, folhear e ler que fala sobre essas coisas? Ele me mata. Saber que eu estou lendo algo que eu vou poder aprender a me defender ou silenciar, ou, enfim, né? Eu acho no dia de hoje. Eu acho que tudo tem a ver com esse momento de conscientização, né? Até no Livro dos Espíritos, eu encontrei a pergunta 940, onde se diz textualmente que Deus não obriga ninguém a permanecer ao lado de alguém que o desagrade. Com certeza. Então, você imagina, se Deus não nos obriga a permanecer ao lado de alguém que nos desagrade, só esta palavra que consta lá, imagina alguém que nos maltrate, alguém que nos desrespeite, alguém que nos machuque. Mas eu acho que a compreensão disso tudo passa pela compreensão de padrões mentais, né, que nós repetimos ao longo de muitas existências, né? Então as pessoas geralmente costumam questionar, os homens principalmente, quando falam assim, os sedutores. Ora, mas não existem mulheres sedutoras? Existem, mas até por uma questão histórica, de tradição masculina, esse padrão vem de muito tempo. Existem algumas sedutoras, mas o número de homens é muito maior, até porque a sociedade incentiva, né? Então, o homem que chega em casa e encontra o filho adolescente que chegou da escola, e ele conta assim, papai, eu estou namorando duas meninas, estou saindo com duas meninas ao mesmo tempo. O pai normalmente vai achar lindo, nossa, vai incentivar. É meu filho, esse puxou a mim, esse é macho, isso é que é bonito. né? Isso então,
este tipo de raciocínio, né, assim como as mulheres sempre ao longo da história foram acostumadas a ter que aceitar tudo, né? Então você vê que tem uma pilastra histórica, né, embasando o nosso inconsciente. Então é um momento da desconstrução, da gente questionar, de tudo isso vir à tona, para que a gente possa modificar, né? Então, em cima desse padrão que a gente já traz de muito tempo, a gente encontra a doença, né? A doença do sedutor, por exemplo. A ciência hoje em dia já prova. Existe um desequilíbrio na produção de enzimas no cérebro e neurotransmissores que ele só alcança uma sensação de alegria no momento da conquista. Sabe aquele momento, assim, quando você é adolescente, que você encontra o seu primeiro namorado, e aí a mão sua, o coração dispara, e vem aquela alegria? Eles buscam esta sensação. Vivenciar isso o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Eles não conseguem nem se aprofundar num relacionamento. É importante também a gente ter a noção de que muita gente fala assim, são cafajestes. Não são meramente cafajestes, são doentes. Né? São doentes, assim como toda a nossa sociedade, né? Então, o que acontece? Ao longo de muito tempo, né, foram repetindo e é como se eles distorcessem. Assim como uma mulher que ama demais, ela distorce seu discernimento, ele distorce o sentimento dele. Ele só é capaz de sentir até aquele momento. Disparou o coração, acabou. Né? E vai procurar outra relação dessa forma até não é nenhuma relação, são né? Elas vão pipocando assim, né? Várias, né? Aquela emoção, aquela fantasia e quanto mais é dificultado a ele a atingir o objetivo dele, então mais ele alimenta aquilo. E é importante... Até ele chegar ao ponto que pronto, chegou, enquanto não consegue, é uma conquista impossível, né? Quase uma aposta com ele mesmo. Né? Uma luta. Uma coisa que é pré-histórica, um desafio, que não precisava mais ser dessa forma, né? Então, e até eu acho que um traço muito característico, né, das mulheres que amam demais. Ontem, por exemplo, eu estava numa banca de livro, autografando, e veio uma mocinha que tinha assistido uma palestra, e ela, preocupada, falou, em vez de ela se olhar, né, como mulher que ama demais, alguém que está sofrendo, ela falou, olha, eu conheço um rapaz que ele é exatamente daquele jeito que você descreveu na palestra. E eu fiquei tão preocupada, eu queria saber se tem cura. Quer dizer, ao invés de ela pensar no problema dela que estava sofrendo, ela queria curá-lo, né? E é o que eu falo, assim, a gente não tem que curar ninguém. Auto-amor, auto-amor. Devia haver até o 11º mandamento, eu acho, sabe? Não podeis transformar ninguém, não podeis modificar ninguém, só você mesmo. Né? Então, se a pessoa apresenta este problema que é além da minha capacidade de compreender, né? Eu não tenho como mudar, eu não tenho como botar nada dentro da cabeça do outro que o conscientize até que ele vá em busca de uma resposta, de ele se incomode com o próprio comportamento e queira se modificar. Né? Porque é importante também ter claro, para que não fire um vitimismo, né? Existe sim um problema de origem neurológica, mas esse problema, como nenhum problema que a gente tem no físico, é puramente, aconteceu, brotou no meu caminho, né? Não é isso. Aquilo veio cultivado de muitas vidas. Então, de tanto a pessoa agir daquela forma, né? Ela se acostumou a fazer isso e acabou criando este problema, que só vai se curar na medida que ela passar a agir de uma forma diferente. Né? Porque, na verdade, o próprio cérebro dela vai criando uma rede, né, que vai cada vez aumentando mais em torno daquilo mesmo. É como um vício, né? Qualquer Exatamente. vício. Então, vai aumentando, aumentando, aumentando. E cada vez mais ela tem necessidade daquilo, porque nunca sacia. Né? Então, ela tem que aprender a controlar para ela aprender a dominar aquilo sobre ela e conseguir reter
aos poucos, trabalhando e desenvolver o autocontrole daquilo. Autodisciplina, vontade. E aprender a seguir o caminho, né? E, tipo assim, isso aqui não está me fazendo bem, porque eu não chego a nada, eu não realizo nada, eu não conquisto nada, porque, na verdade, é uma conquista do nada. Mais do que não está me fazendo bem, que mal eu estou espalhando? Que frutos eu tenho colhido com esta minha atitude? Porque, na verdade, ele não pensa nunca, a pessoa não pensa nunca no outro, o outro não existe, né? É isso aí. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já para o seu cafezinho. Estamos apresentando Plenitude. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos.